Alô, moçada do esporte! Estamos começando o Ira Esportes TV, Ira TV. Então vamos repercutir hoje a rodada do Campeonato Catarinense, a penúltima rodada. Quarta-feira acaba tudo. Quem são os classificados e quem são os rebaixados. Também vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Carioca de Futebol. Comigo aqui do lado está o Wilson Ataíde e também o Edemir Ataíde. Vocês pensam que é uma máfia, mas não é. São apenas pessoas interessadas em levar para você o futebol do jeito que você gosta. O futebol nacional, o futebol estadual, mas o forte do Ira TV ou Ira Esportes vai ser os campeonatos amadores aqui da região. Não só futebol, outros campeonatos, cobertura como ninguém faz. Nós temos condições de fazer e nós vamos fazer isso, beleza? Contamos então com o seu apoio. Vai aí compartilhando durante a semana, conversando com seus amigos, com seus colegas, principalmente você aí que é boleiro, joga futebol, futebol amador, aquelas peladas, você tem vez aqui. Nós vamos fazer um trabalho bem interessante, resgatando muita coisa do passado, porque o passado aqui era recheado de bola, especialmente onde nós moramos, aqui no bairro do Garcia, no bairro da Glória. Beleza, pessoal? Então vamos às apresentações. Wilson Ataíde, fale um pouco para nós sobre o canal Ira TV, Ira Esportes vai trazer. Boa noite, pessoal. Vamos começar logo com resultados e a classificação do campeonato estadual. Meu nome é Wilson. Vamos passar aqui para o Edemir. Boa noite a todos aqueles que gostam do futebol e do esporte de maneira geral. A gente está aqui para repercutir um pouquinho, então, como já dito, alguns campeonatos que acontecem no país. E também, especialmente, daqui para frente, a gente vai dar bastante atenção àqueles boleiros do bairro, né? Da época que a gente era mais adolescente, aquelas pessoas que faziam parte da nossa adolescência, fazendo esporte, jogando bastante futebol, principalmente o futebol de salão. Perfeito, pessoal. Então vamos de imediato repercutir os jogos que aconteceram hoje do Campeonato Catarinense 2021. Os resultados, depois a classificação e a última rodada que será feita, o que acontecerá na quarta-feira, às 21h30. Vamos lá então, pessoal? Aí na tela para você, nós temos então os resultados de hoje. O Avaí ganhou 2-0 em cima do Hercílio Luz. Estava vendo esse jogo. O pessoal do Hercílio Luz que zaga, né? Entregar o último gol ali no último minuto de jogo. Daí tivemos ainda Concórdia 0, Criciúma 0. Situação complicadíssima para o Criciúma, hein? Vocês vão ver na classificação. O Próspera venceu o Figueirense em Criciúma. Joinville e Brusque ficaram no 0-0 na Arena Joinville. Marcílio Dias e Chapecoense também empataram, só que em 2-2. O Metropolitano jogou em Ibirama contra o Juventus e o jogo foi 3-1. O Metropolitano estava ganhando de 3-1, chegou a meter 3-1 e cedeu o empate. Situação complicadíssima também do Metropolitano, né? O Campeonato Catarinense. Vamos ver então a classificação, como ficou a classificação depois dessa penúltima rodada. Chapecoense lidera com 23 pontos. Segundo, o Brusque com 19. Em terceiro, o Avaí com 18. O Grêmio é o quarto com 15. O Próspera, o quinto com 14. A equipe do Marcílio Dias está com 14, só que na sexta posição. E o Joinville com 13 na sétima. Depois ainda vem Figueirense com 10 pontos na oitava posição. O nono é o Concórdia, com 10 também. Depois o 10º é o Hercílio Luz. Vejam só a briga que vai dar para o rebaixamento na última rodada.
Hercílio Luz com 9. Criciúma, já imaginaram o Criciúma na segunda divisão do Catarinense? É isso, hein? Isso porque o campeonato tem 12 jogos, né? Aliás, 12 times esse ano, né? A primeira vez que o campeonato foi realizado com 12 clubes, antes era com 10. Em último, o Metropolitano, que está praticamente, né, rebaixado. Tá rebaixado, né? Última rodada pode chegar a 9 pontos. Cai em 2 e a situação está difícil. O Metropolitano e para o Criciúma, hein? Que coisa, eu não queria ver o Criciúma na segunda divisão de jeito nenhum. Time que já foi campeão da Copa do Brasil. Que é isso? Beleza? Então vamos ver a última rodada. A última rodada na quarta-feira. O Brusque recebe o Próspera, a Chapecoense, o Metropolitano. Mesmo se tivesse chance o Metropolitano pegar a Chapecoense fora de casa. Até houve uma mudança na tabela, eu estive lendo, mas eu não lembro mais. A Chapecoense ela não volta agora. Ela fica aqui no litoral. Houve uma mudança aí de jogos, né? Para aproveitar, claro, menos despesa para a Chapecoense. Atual crise também pandêmica. O Criciúma recebe o Avaí, parada indigesta para o Criciúma, hein? Criciúma e Avaí. O Figueirense recebe o Marcílio Dias, o Juventus, o Concórdia e por último o Hercílio Luz recebe o Joinville. O Hercílio Luz joga em casa, uma pequena vantagem. O Joinville não está aquilo tudo. O que vocês acham, pessoal, da situação? O Metropolitano já foi, né? E o Criciúma, hein? Criciúma e Hercílio Luz disputam a última vaga, né? A se julgar pelo futebol que o Avaí está jogando atualmente, a partir da partida que passou do meio de semana pela Copa do Brasil com o Cascavel, o time realmente, atrás da Chapecoense, é o clube que está jogando o melhor futebol, apesar de estar atrás ainda do Brusque e do Juventus, mas parar de indigesto por isso. Vai ter que vencer, perdeu a oportunidade hoje de se livrar de um concorrente direto, que era o Concórdia, né? Tivesse vencido o Concórdia hoje, deixaria o Concórdia empatar com o Concórdia, vai deixar para decidir tudo na última rodada. É bem complicado. O Metropolitano já caiu. Pedemir. Eu concordo com isso tudo que foi dito também, né, e ressalto um pouquinho mais a respeito da campanha do próprio Avaí na Copa do Brasil, também no Campeonato Catarinense, está ali chegando, né, é um dos classificados. A minha opinião é que quem tem condições de repente, aí, de pegar uma final, de chegar numa final, Chapecoense e Avaí, parada dura, vai ser realmente uma decisão bem importante, né, se os dois chegarem para essa decisão, que eu acredito que vai acontecer, porque o nível dos dois, ele difere bastante dos outros concorrentes. E há de se ressaltar também que é a tradição, né? O Brusque pode estar num momento bom, tudo, existir o Juventus de Jaraguá, mas na hora de uma decisão, a camisa pesa muito. E eu acredito também que deva dar Chapecoense e Avaí numa final. Muito bem. Eu confio no Brusque. Eu não vi o emparceramento, mas Brusque bem, né? Se bem que os times de tradição sempre chegam. A tradição, ela conta muito numa decisão. Você pode jogar um campeonato inteiro bem, mas chega numa hora de uma final, a camisa conta muito. E pelo que eu vi na quarta-feira, comentando aqui com os dois, até o jogo que o Avaí fez, o primeiro tempo, principalmente contra o Cascavel, não deixou o Cascavel na Copa do Brasil jogar o primeiro tempo. Eu me surpreendi até, fazia algum tempo que eu não via um jogo inteiro do Avaí, gostei muito do futebol que o Avaí demonstrou contra o Cascavel e acho que vai... A Chapecoense que abre o olho também, que o Avaí na reta final cresceu muito. Mais um problema para o Criciúma, né? Exatamente, né? Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então no Campeonato Carioca também. Vamos repercutir um pouquinho o Campeonato Carioca, né?
O Campeonato Carioca teve os seguintes resultados. Bangu empatou com Volta Redonda em 1-1. Em Nova Iguaçu venceu o Resende 4-2. Boa Vista vai vencendo o Vasco, tá? O jogo está aos 29 do primeiro tempo. 1-0 para o Boa Vista. O Vasco, praticamente, se não ganhar hoje, está eliminado da Taça Guanabara, né? O Vasco precisa vencer os 2 últimos jogos. Os jogos de ontem, a Portuguesa ontem à noite empatou, depois de estar vencendo 2-0, cedeu ao empate Flamengo, 2-2. O Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo. E o Madureira derrotou o Macaé, 4-2. É isso daí, né? A classificação do campeonato, né? Vamos passar aqui para a classificação do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Ademir? O resultado que surpreendeu aí no meio de semana foi a vitória do Vasco em cima do Flamengo, né? Foi vencendo por 3-1. A lógica não dizia isso, né? Mas o futebol a gente sabe que é uma caixinha de surpresa e o Vasco se superou um pouquinho e acabou aproveitando assim, esse momento bom e emplacou essa vitória contra o Flamengo. A classificação do Carioca, então, diz ali que o Volta Redonda está em primeiro, né, com 21 pontos. Aí depois tem o Flamengo com 20. Depois o Fluminense em terceiro com 19. Aí entra a Portuguesa com 18. E daí para baixo, então, Madureira 15 pontos. O Vasco está com 13, precisa de vitória, como já dito aí, também de torcer por resultados, de repente aí alguma combinação. O Boa Vista está com 13 pontos. Nova Iguaçu 12. Mais para baixo um pouquinho da tabela. O Botafogo aí a gente tem com 12 pontos. Botafogo 12 então, né? Depois aí vem o Resende com 11 pontos. O Bangu, olha só o Bangu, 6 pontos. E o Macaé por último lá com 1 ponto ganho. Rebaixam, se não me engano, um só, né, do Carioca, né? O Macaé então praticamente rebaixado. Que campanha do Macaé, pelo amor de Deus, hein, gente? O Macaé não ganhou de ninguém, só empatou um campeonato inteiro. Eu tive vendo uma matéria, até trocou de treinador e não adianta. Quando o futebol, para se fazer futebol tem que ter dinheiro, senão não adianta. E o futebol com público já tá uma coisa de louco, imagina sem público, né? Público ainda os times conseguem pagar arbitragem, fazer deslocamento, né? Mas sem público para os times pequenos realmente não dá, né? Eu até aquela ocasião que o Lisca deu aquele alerta por causa da pandemia, da Copa do Brasil, vocês lembram, né? Eu fiquei indignado com o Lisca. Por quê? Times grandes têm como bancar. E o jogador, que é grande maioria, 95% é jogador que ganha um salário mínimo, um pouquinho mais que isso. E como é que essa gente vai viver? É como essa pandemia. Todo mundo manda ficar em casa. E quem precisa trabalhar? Funcionário público pode ficar em casa, né? Político, emissoras, repórteres, eles estão ganhando, mas e o público em geral? E assim também é no futebol. Eu vou trazer, no próximo programa aqui, a gente vai repercutir um pouquinho isso aí, do goleiro do Sergipe, o que ele rebate o Lisca. Eu tenho gravado essa matéria, eu vou trazer para ver, né? É porque quem está em casa, no sofá, empregado, tudo bem, tá tudo uma maravilhoso. Fica em casa porque a pandemia... Primeiro de tudo, não é tudo. Primeiro, não é tudo isso. Existe a doença, porém, tem que se ter muita cautela, tá? Tem gente que vai morrer não de pandemia ou de Covid, vai morrer de outra coisa. E principalmente, né? Outras coisas que virão ainda, tá? Eu não sou debatedor, não, só que eu gosto das coisas bem claras, né? Quando dói no seu, aí é outra coisa, né? Quando dói, tem gente que quer que doa em todo mundo, mas quando dói no seu, aí a coisa não é assim, né?
Inclusive eu fui numa palestra uma vez, numa faculdade jurídica, uma palestra jurídica, que um juiz ele tinha mania, esse negócio de você se separa, né? Aí tem aquela pensão que você tem que pagar. Até os debatedores ali falaram, né? Quando ele era juiz, ele era bem casado e tudo mais. Não, é 30%, porque é 40%, eu não sei o valor agora, mas também não interessa, né? Aí quando ele se separou, ele voltou atrás, aí ele queria 20%. Sabe por quê? Doía no dele. É bem assim que acontece, infelizmente. E o futebol, gente, se não tiver dinheiro, não adianta. Ninguém faz futebol sem dinheiro. Infelizmente, precisa de dinheiro para tudo. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Esse só foi o primeiro programa. Nós vamos trazer muita coisa, repercutir muita coisa do esporte amador. Vamos trazer o pessoal do esporte amador para interagir conosco. Vamos trazer algumas histórias deles, né? Nós temos já na ponta da agulha. O primeiro que nós vamos trazer vai ser Ivo Suter, um narrador esportivo e radialista aqui de Blumenau, contemporâneo do nosso saudoso Rodolfo Sestrem. Os dois eram colegas, iam nas Copas juntos, ficavam no mesmo hotel. Ivo Suter, de Blumenau para o mundo, 4 Copas do Mundo. Esse vai ser nossa bola da vez, né, que nós vamos trazer aqui, fazer uma pequena homenagem. E quem não conheceu o trabalho dele vai passar a conhecer. Beleza, pessoal? Um abraço para todos, né? Uma despedida dos nossos colegas. Uma boa noite e um bom final de semana. Semana que vem tem mais. Boa noite a todos e obrigado pela audiência de vocês. Valeu, gente. Um abraço e até mais.